Acabar com a pobreza em todas as suas formas, alcançar a igualdade de gêneros, assegurar a educação inclusiva, proteger o meio ambiente. Estes são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 da ONU, documento de compromisso rumo a esses objetivos, foi assinada pelos países membros, entre eles o Brasil. Por causa desse pacto global, milhares de empresas estão dando a sua contribuição em busca de um mundo mais justo. E elas sabem que para contribuir, para construir esse mundo, é preciso começar pelo nome deste programa. Senhoras e senhores, está no ar o Educação. Meus convidados são Pedro Luiz Fernandes, mestre em Governança e Sustentabilidade, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Novozymes, empresa de soluções biológicas que promove ações voltadas para engajar leitores a refletir sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E Benita Prieto, contadora de histórias, especialista em literatura infanto-juvenil e investigadora digital. De leitura digital. Isso. Muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Queria falar primeiro de educação, que é uma coisa muito importante. Então, jogar primeiro esse tema geral. Não é possível pensar num mundo sustentável sem pensar em educação. E aí eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, do nosso papel enquanto cidadãos, do nosso papel enquanto empresário, enquanto contadora de histórias, uma pessoa ligada à literatura, o papel da literatura nisso. Estamos todos unidos nessa busca. É verdade. E o que é interessante, Dani, falar é que quando a gente trabalha a questão da educação, a primeira coisa que está por trás da educação é a leitura. Sim. Porque a leitura é a sua apropriação do mundo. Porque quando você nasce, você já começa a entender o mundo. E nesse ato de entender o mundo, você já está fazendo leituras desse mundo. Com Depois, certeza. muito mais lá na frente, é que você vai fazer as leituras de decodificação de símbolos, de signos e etc. e tal. Então, hoje em dia, é impensável você fazer qualquer tipo de programa educacional, de qualquer programa social, de qualquer programa, enfim, no que você imaginar fazer, que você não pense na questão da leitura. É que a gente, normalmente, trabalha a leitura como alguma coisa ligada só à aula de língua portuguesa. E aí já começa o grande erro. Porque a leitura é a base do mundo. E você vê que a gente até fala assim, analfabeto funcional. Sim. Diz, a pessoa que consegue ler, mas ela não consegue entender o que ela está lendo. Interpreta. O que é isso? Interpretação, leitura. Pois é. Imagina, sem ter esse processo anterior, sem a pessoa conseguir entender o mundo. Porque o que você falou, por exemplo, da questão da cidadania, da questão de você se entender como ser que está presente nesse mundo. Então, para você conseguir, porque senão a gente parte sempre daquele local onde a gente está. Claro que você tem que fazer a leitura daquele local onde você está, mas você só consegue se inserir no mundo se você conhece o mundo. Sim. E conhecer o mundo nada mais é do que de ampliar os seus universos. E de que maneira que você pode ampliar os seus universos? Através da leitura, já que é impossível, por exemplo, você viajar, por exemplo, para o espaço. Você ir até o fundo do mar, não é? Sim. Ou você visitar todos os planetas, todos os países que existem no mundo. Eu acho que é interessante que o Pedro vai concordar, e eu quero que o Pedro fale dessa... Porque exatamente eu acho que nesse gancho que entra aí a Novozymes. E a Agenda 2030. Sim. Um pouquinho antes da Novozymes, falar da Agenda 2030. Né? Como você bem falou na abertura do seu programa, são a Agenda 2030, 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, 169 metas. Eu diria para você, Dani, que hoje
a Agenda 2030 é o documento mais poderoso produzido até hoje na face da Terra. Porque esses 17 objetivos, eles estão interligados, eles são indissociáveis. Não significa que você terá que trabalhar com os 17, mas se você se apoderar de um apenas, você, eu digo, o indivíduo, e depois o coletivo, a sociedade civil, as empresas. A Novozymes é uma empresa dinamarquesa de 95 anos, estamos no Brasil desde 1975, não é? Lá se vão 43 anos e ano que vem vamos completar 30 anos produzindo enzimas e micro-organismos, não é? Soluções biológicas, como você bem colocou. Onde que entra o papel da Agenda 2030? Primeira coisa, não deixar ninguém para trás. Isso é muito forte, é muito forte. E quando eu disse que é o melhor documento que já foi escrito, é de que se nós realmente, não é, seguirmos o que está ali escrito, nós vamos conseguir ter um mundo melhor, sem sombra de dúvida. Agora, depende muito, por exemplo, a colaboração que o seu programa está dando para esses 17 objetivos ou para essa agenda, isto não tem preço, porque você vai levar o conhecimento, não é, para os teus telespectadores para conhecerem o que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 fala de vida, de paz, de prosperidade, não é, de não deixar ninguém para trás. E o projeto que a empresa que eu represento, a Novozymes, o projeto Educação, tem o mesmo nome aqui do programa. Por coincidência, não é? O nosso projeto Educação é um projeto que foi, vamos assim dizer, gestado em 2016. E o melhor de tudo, Dani, o projeto é resultado de um objetivo global da empresa. A empresa lançou em 2015 a sua estratégia 2015-2020. E um dos objetivos é a educação. Educar 1 milhão de pessoas até 2020 sobre o potencial da biologia. Porque muitas das mazelas que nós temos hoje, como a pobreza, a fome principalmente, a biologia pode ser uma ferramenta potencial. Ela não será a única, mas ela é a ferramenta que poderá ajudar a zerar a fome. Veja, nós temos que falar que vamos zerar, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas isso é difícil. Temos que colocar essa meta o mais alto possível. Sim, com certeza. Quando eu comecei a escrever o programa, eu falei assim, acabar com a pobreza, não sei o que. Eu falei, gente, dá a impressão para quem escuta, né, logo assim, e a gente anda um pouco sem esperança, de achar que é uma coisa inalcançável. Não é. Eu acho que se todo mundo trabalhar junto para isso, e soluções a gente tem, pessoas que pensem a gente tem, e aqui nesse programa a gente sempre... tem sido maravilhoso ao longo desses anos, porque eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, empenhadas, profissionais muito comprometidos com o que estão fazendo, então isso é muito importante. E educação, como você falou, é um processo para o resto da vida, é um processo porque assim, faz parte do nosso processo de humanização. Benita estava falando e eu o tempo inteiro pensando humanização, é humanização. Dani, deixa eu te cortar. Educação. Eu sou químico, fiz licenciatura e bacharelado na PUC do Paraná, dei aula há algum tempo de química e, para mim, independentemente do cargo que eu ocupo hoje na empresa, a educação, para mim, é a base de qualquer sociedade no mundo. Citamos aqui, temos que citar o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, na década de 50, estava em desgraça total. Só que eles viram que o caminho era transformar a sociedade, não é? Impactar essa sociedade, principalmente as crianças e os jovens, os adolescentes, através da educação, educando-os. E hoje, veja você, quem é a Coreia do Sul? É um pequeno país asiático que exporta experiência, que exporta pensamento e, principalmente, inteligência. É o que nós precisamos. O Brasil tem inteligência de sobra, na minha opinião. Só está mal gerenciado, só está esquecido. Nós temos que trazer esse conhecimento que nós temos no nosso país, essa diversidade que nós temos desse país miscigenado. Nós temos uma sorte de sermos assim. Então, a educação é a salvação, eu diria que até do mundo, tá?
Com certeza. É nisso que eu acredito. Eu acredito muito nisso. Eu trabalhei anos como repórter na rua e, claro que tem a sua função, óbvio, mas aqui no Educação, quando eu trato dos assuntos, quando eu consigo me aprofundar, eu me realizo muito. Porque é o que você falou, a gente tem a sensação de que realmente a gente está construindo alguma coisa, modificando, né? Se por exemplo, o Clube do Livro, que a gente já gravou vários aqui, as pessoas trazendo livro, se eu conseguir fazer com que um telespectador comece a ler mais, caramba, eu já estou mudando alguma coisa, sabe? É que a gente tem a impressão de que as transformações têm que ser grandes, né? Exato. De uma hora para outra mudou tudo, Mas né? a tecnologia traz um pouco essa sensação para a gente, que é tudo tão rápido. Pois é. Vamos falar do projeto para professores, sobre leitura. Eu queria que vocês falassem um pouco, que vocês estão juntos nisso. Juntos. Somos parceiros. Parceiros. Eu começo falando do projeto e aí entra a professora Benita, nossa parceira, amiga, né? De uma forma bem sintética, Dani. Como está no objetivo da empresa, né, educar 1 milhão de pessoas sobre o potencial da biologia até 2020, cada região, né, onde nós estamos, onde a Novozymes está presente, então eu estou representando a América Latina, na época eu pensei, puxa vida, como vamos impactar? De que maneira? E eu pensei num aplicativo. E pensando num aplicativo, eu falei, puxa, tem que ter os ODS e tem que ter biologia. Não é? Ok. Fui à busca de quem pode produzir esse aplicativo. Foi aí que conhecemos o nosso parceiro que desenvolveu o aplicativo. Não é? E que falou assim, e que tal literatura, Pedro? Eu falei, puxa, não tinha pensado, mas então eu vou te falar uma coisa, Samira, o nome da nossa colega. Samira, uma literatura que esteja conectada a um ODS, para que a gente reflita e depois vamos perguntar como a biologia pode ajudar esse específico ODS. E aí os nossos cientistas, lá da Novozymes, em Araucária, no Paraná, formaram 3 equipes, porque temos 3 aplicativos. O aplicativo número 1, que é o Fritz Fleck, de Júlio Verne, do século XIX, certo? Que vai tratar do quê? Do ODS 1, que é a erradicação da pobreza. Depois, outra equipe, que vai tratar que é do ODS 2, fome zero, fome zero. Temos um experimento científico que pode ser feito em sala de aula. E o terceiro aplicativo, que foi lançado ano passado, no Dia Mundial da Água, que é o ODS número 6, que é água limpa e saneamento. Daí você vai dizer, puxa, e os demais, Pedro? Ok, podemos falar dos demais, mas fazendo um racional, para mim, para começarmos um trabalho, começa por aí. Ver que ainda ao nosso redor os nossos irmãos brasileiros passam fome, que nós não temos saneamento, e aí vem a parte mais interessante. Sozinho não vamos fazer nada. Do que a Novozymes entende de educação, nós entendemos de produzir enzimas, de produzir micro-organismos, soluções biológicas. Aí estamos de acordo com o ODS 17, que é parceria. E o nosso projeto está todo fundamentado, a base dele está no ODS 4, que é educação de qualidade. E aí, em busca de parceria, que temos aqui a professora Benita. E aí eu passo para a senhora, professora. Mas que parceria bonita. De como que um químico, não é, conhece uma engenheira eletrônica. Que já teve aqui algumas... consultora desse programa, Benita. Engenheira que vai virar contadora de histórias, começar a mexer com literatura. Você vê que legal, né? Que é esse lance da educação quando a pessoa pensa também na sua trajetória. Sim. Como é que a riqueza e as possibilidades de experimentar tantas coisas que eu tive ao longo da vida resultou no ser que eu sou hoje. Com certeza. Então, essa questão da educação, quando ela é aberta, e hoje em dia, com esse mundo digital, você tem toda essa possibilidade, porque isso faz com que cresça muito mais essa experiência de leitura. E outra coisa, os níveis de leitura nesse mundo digital, facilmente o garoto, a menina, enfim, vai poder avançar da maneira como ele quer. Por quê?
independente da sala de aula, de repente está trabalhando um autor, ele tem acesso a todo um universo que está lá dentro daquele mundo digital. A única coisa que ele precisa, na verdade, é que tenha mediadores. Então, acho que a minha função nessa história toda é exatamente ser esse mediador. É aquela pessoa que tem um olho um pouco mais aguçado para determinadas questões e que pode trazer à tona isso. E eu acho que foi isso que aconteceu nessa parceria. Eu vi a oportunidade. Quando, né? Porque eu sou uma empreendedora, você sabe disso. O empreendedor tem que ver a oportunidade. Eu vi a oportunidade de me associar a uma bela ideia. Você sabe também meu compromisso social, né? De trabalhar tanto tempo com tantas pessoas maravilhosas, né, que estão ao meu redor, com esses parceiros. Então eu percebi, vai surgir uma parceria onde eu vou poder ampliar esse meu trabalho de leitura digital e onde eu vou ter já essas ferramentas, elas estão ali gratuitas. Gente, vocês estão aliando aí. Educação é tudo, né? Mas vocês estão aliando aí desenvolvimento sustentável. Sim. Vocês estão aliando leitura, quer dizer, construção, humanização pura. É um projeto lindo. Eu só quero entender como é que isso funciona nos detalhes. Então, vou abrir Pedro falando e vocês já comecem a me explicar, porque o pessoal de casa deve estar assim, caramba, eu quero saber mais, eu quero saber mais. Professor assistindo, eu quero saber mais. O que é isso, não é? São 3 aplicativos, não é? Eu fiz mestrado, terminei ano passado e o tema do meu mestrado, a minha dissertação foi sobre o projeto da Novozymes. Então, eu tive que ir às escolas, falar com alunos e professores. E nós Dani, estamos passando por uma transição das tecnologias. Não é? Então, hoje, ainda, infelizmente, tem professor que tem medo de utilizar essas tecnologias digitais, que é o nosso caso de 3 aplicativos. São 3 aplicativos gratuitos que têm um conto literário, que está conectado com o ODS, atividades. Nesse aplicativo tem os créditos. Primeiro, leiam os créditos para vocês verem quem foi que desenvolveu. Eu tive a ideia. Mas sozinho eu não fiz nada. É um aplicativo para professores. Para professores, para alunos, para leitores. Você pode ler. Fez o download, acabou. Tá no teu celular, tá no teu iPad, tá no teu smartphone. E ali você vai encontrar os estudos, os experimentos científicos que os nossos cientistas lá da Novozymes propuseram, coisas simples. Com material reciclável ou reciclado, pensando em todas as escolas. Que máximo. E para passar, eu quero passar agora a palavra para a professora Benita, de como que nós nos conhecemos. E aí vem uma questão. E o professor ou a escola que não tem acesso a uma mídia? Nós temos uma página, que se chama bio-app Novozymes, que o professor ou o internauta vai ter todo o material os materiais que estão nos 3 aplicativos. E para terminar, para eu passar a fala, em português, em inglês e espanhol. Essa página é um site. Esse é um site. É www... bio-app Novozymes vai aparecer. Agora, para baixar os aplicativos, escreve a palavra lá na loja, seja um Android ou um iOS, a palavra Novozymes. Vai aparecer lá o Fritfleck, vai aparecer o Ostras e vai aparecer o Rei do Rio de Ouro. Cada um tem a cor do ODS. Então, se você pegar o Fritfleck, Pô, isso para trabalhar em sala de aula, hein, professor? Com sugestão de atividade, pelo amor de Deus, Benita, me conta mais. Então, o SESI, desculpa, o SESI, perdão. O SESI que nos ajudou em toda a parte pedagógica. Não foi a Novozymes. Nós debatemos, nós apresentamos ideias. A professora... O SESI do Paraná. E o SESI do Paraná, que a gente deve muito para eles. A professora Suzana Ventura, que escolheu esses contos do século XIX. Dá para trabalhar muita coisa. Então, o lance é o seguinte, o interessante é isso, né? Que você fica pensando, um aplicativo que eu vou trabalhar com ele o quê? Eu vou trabalhar qualquer matéria. Inclusive,
eu vou também estimular, às vezes, crianças pequenas também a trabalhar com esse aplicativo por uma outra maneira. Eu posso contar a história. A gente tem normalmente a ideia de ficar colocando tudo numa caixinha, né? Isso serve para isso, isso serve para aquilo. Esse tipo de material, desde que ele seja lido, obviamente, antecipadamente pelo professor ou pelo mediador de leituras, ver que porque tem uma questão de uma ação social também proposta ali. Certo. Ah, é? Também tem ação Por social. exemplo? Por exemplo, e isso já tem, inclusive, no YouTube, vocês podem procurar lá, que vocês vão ver o que eu estou falando, que é o seguinte, uma escola lá de Paranaguá, né? De Paranaguá, do SESI de Paranaguá. Aí o que aconteceu? A professora ou professor leu lá o aplicativo, os meninos leram, e então eles foram para uma creche, e essa creche eles limparam, prepararam toda a creche, e depois eles fizeram uma composteira, que é para poder fazer uma horta. Eles fizeram uma horta, ensinaram essas criancinhas a plantar. Isso é tudo. Isso é tudo. E aí essa composteira continua lá, feita junto com as crianças. Isso é as crianças, a partir de agora, gente, colhem esse material, esse alimento. E você vê, então aí está tudo ali, porque tudo está descrito ali. Que ação social que você pode fazer, que experimento quanta coisa você está trabalhando. Por isso a educação na Alemanha é uma das melhores do mundo, porque lá acontece isso nas escolas. Então, veja, eu só quero complementar uma coisa. O aplicativo número 3, que é o ODS 6, Água Limpa e Saneamento, qual foi a sugestão dos nossos cientistas para que essa meninada faça, ou pelo menos discuta em sala de aula? Se chama mata ciliar. Porque o pensamento foi assim, como vamos trabalhar o ODS 6, não é? Água, os rios, o Brasil é rico em rios, oceano, mas a mata ciliar é um filtro que mantém os nossos rios vivos. E também no YouTube, se vocês quiserem procurar, Colégio SESI Paranaguá, mata ciliar, um aluno, uma equipe fez o passo a passo que está no aplicativo. Ele usou os materiais que o aplicativo propõe ali, coisa simples, Dani. Garrafa PET, não, mas isso, tudo está lá. Gente, isso é genial, que ninguém está usando, que é fácil de achar. E está lá. E está lá. Mas precisa, Dani, uma coisa. Que os professores, os educadores, os leitores se apoderem desse conteúdo e acreditem no que está escrito. E, novamente, foram quase 56 pessoas que desenvolveram esses 3 aplicativos gratuitos. E como a professora Benita falou, sem um mediador, serão mais 3 aplicativos. Claro. Aí vem a importância que o professor tem e sempre terá. Sim. Veja, estamos falando de educação digital. O que se imagina? Ah, não, então eu posso ir lá num canto sozinho. Não. Se o professor ou mediador, ele não instigar, ele não provocar essa... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, a gente está com 4 minutinhos para o final do programa, por incrível que pareça. Vocês fazem treinamento também dos professores? Sim, fazemos. Vamos fazer um apanhado aí desse trabalho, porque é um exemplo de trabalho, um trabalho social, um trabalho pela educação, um trabalho por um mundo melhor, que eu acho que tem que ser copiado. Exatamente. Que oferece gratuitamente para as pessoas, para as escolas. Eu acho que um monte de gente aí agora está pegando, não, poxa, eu vou... Porque sempre é legal a gente trazer coisas novas para os nossos alunos. Eu comecei a dar aula com 17 anos no município do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sabe o quanto o professor, às vezes, está carente de material. E, poxa, agora as novas tecnologias, que já não são tão novas, trazem para a gente essa ampla escolha. Mas, muitas vezes, a gente se perde. Pô, onde é que eu vou buscar um material legal? Exatamente. E o professor também, poxa, mas como é que eu trabalho isso? E aí... Então, o que acontece? Essa parceria nossa estabeleceu exatamente isso. Então, eu como uma mediadora de leituras e como uma pessoa que faço formações há tantos anos nessa área de promoção de leitura, então, e junto com o Pedro, a gente tem ido através das secretarias municipais de educação, né, de vários municípios do Brasil,
para exatamente poder fazer a formação para os multiplicadores. Então, por que exemplo, trabalho bonito, não é? gente. Então, por exemplo, e é isso porque o que a empresa quer? Ela quer gerar um impacto verdadeiro. Então, Claro. se quer educar 1 milhão de pessoas, você tem que chegar lá e fazer essa formação. E nessa formação, então, a gente propõe, por exemplo, uma escola, sei lá, um grupo de escolas, e ali tem um orientador que é daquelas escolas todas. Então, ele fará o curso, porque, teoricamente, ele impactará todos os professores. Vai ser um agente multiplicador. A ideia é essa, é criar essa quantidade de multiplicadores. Nós já estivemos em lugares incríveis, já estivemos em Jaguaribe, por exemplo, no interior, no sertão do Ceará. Sertão do Ceará. Já fizemos Fortaleza, fizemos Rio das Ostras, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e estamos continuando nesse processo e, enfim, é fácil, inclusive, de encontrar esse projeto, né? Como Pedro falou, existe um site e pesquisando isso aí dentro das redes sociais vão saber que a gente está aí já bastante antenado e a ideia é continuar mesmo esse projeto e possivelmente transformar ele também numa educação à distância para que você possa efetivamente trabalhar com mais pessoas ao mesmo tempo para difundir essa ideia, né? Porque eu até lembrei, né, Dani, a gente falou muito dessa frase, né? Que você tem, se você não se envolver, não rola. Se você não se envolver, não rola. Então é isso, né, professorada, amigos, pais, principalmente muito, né? Esqueci muito de falar dos pais, né? exatamente. Tem que ir lá, porque o pai pode baixar o aplicativo, pode fazer o experimento na sua casa, os vizinhos, né? Pode fazer a associação de moradores, então tem tantas instâncias. E às vezes os pais falam assim, poxa, mas o que eu vou conversar com meu filho? Do que eu vou brincar? Não sei brincar. Esse programa já tem quase 4 anos, que eu já escutei de coisa assim, não, mas eu não sei com o que eu vou brincar com ele. Às vezes a gente faz umas oficinas aqui de brincadeira. Então, quer dizer, é uma coisa, mas ele não larga o celular. Então vamos lá, baixa o aplicativo, usa o celular, juntos, né? usa o tablet. Exatamente. Olha, para finalizar, o tempo já está acabando, Dani, assim, mais uma vez eu tenho que falar aqui, ao vivo e a cores, agradecer o Césio do Paraná, ao Fares, que é o superintendente, de quando eu apresentei a ideia, ele falou uma coisa que me impactou muito. Ele ficou quieto o tempo todo com a equipe dele. Depois que eu terminei a apresentação, ele falou assim, isto é ineditismo. É inédito. Ele falou, estamos dentro, e dali rolou tudo, não é? O aplicativo, o empenho dessas pessoas, tá? Por isso que eu digo, nós temos gente muito boa nesse país. E a educação está aí para provar isto. Que se você não se envolver, se você não tirar o traseiro da cadeira, não rola de verdade. E a educação não pode ficar somente para as escolas. Exatamente. A educação tem que vir de casa, não é? Então dá para fazer aí um combinado. E é uma responsabilidade de toda a sociedade. De toda a sociedade. Claro. Se nós queremos transformar o nosso Brasil, falando do nosso país agora, para melhor, temos que nos envolver. Todos temos que nos envolver. Senão, sabe o que vai acontecer? Não vai rolar nada. É verdade. Depois disso, o que tenho eu a acrescentar? Muitíssimo obrigada pela presença aqui no programa. Parabéns pela parceria. O Educação é assim, ele traz parcerias, às vezes são parcerias formadas aqui, já cansou de acontecer. Vamos conversar depois que a gente sair ali no corredor, rola muita coisa bacana, porque o pessoal da educação é o pessoal que merece essa força. Unidos venceremos. Com certeza. Muito obrigado. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Tracy era uma menina de um povoado nos Estados Unidos e ela brincava muito com os amigos, tinha uma brincadeira de colocar fogo num formigueiro. Ela acendia os fósforos e colocava fogo num formigueiro. Todas as crianças ficavam olhando aquele entretenimento e se divertindo. Mas Tracy, num dia, observou um pequeno detalhe que nunca mais saiu de sua mente. As formigas, quando estavam diante daquele fogo, diante do perigo da morte, se juntavam em casais
e iam de 2 em 2 se organizando, esperando a morte.